tudo bem? Deixa eu fazer um convite aqui para o Ed, que vai participar hoje. Nenhum espectador, fazer a transição. Vamos lá, estou aguardando o senhor Ed Filho. Estou aguardando o Ed para começar a nossa live. Bom, eu tenho um canal, chama Edu Calabria, e nesse canal eu acabo falando com postulantes, empreendedores, pessoas que têm alguma ideia ou são mestres em algum assunto, ou acabam falando de diversas formas da gente encontrar soluções para o empreendedorismo e também postulantes que queiram defender o empreendedorismo de maneira liberal, tá? O que acontece? Cada vez que nós transmitimos alguma coisa, que todos sejam perguntados. Olha, o Ed chegou, Ed Filho, prazer. Fala, Ed. E aí, tudo bem? Tá bonito esse quadro, hein, no final. Você viu? Romero Brito, cara, aqui é cultura, cara. Você viu? Que coisa. Ali, ó. Você é um intelectual, né? Não, quem dera, cara, eu sou nada. É um filhão com um cachorrinho ali, ó. Você é um cara estudioso. Ed, cara, que isso, valeu. Falando do canal, eu estava falando do canal Edu Calabria, da educação empreendedora, que a gente tem, eu e você, né? Estamos juntos nesse projeto, de falar com empreendedores, postulantes, pessoas que tenham algo a contribuir com o empreendedorismo e com o liberalismo, né? Sim. Respeitando sempre saúde, educação e segurança, que são as bandeiras que a gente consegue defender e entender que é necessário. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Ed? Tá bom. Então, primeiro, agradecer pelo espaço, né, Edu? Aí, para quem está entrando agora, tem bastante gente entrando. Falar um pouco do espaço. O canal do Edu Calabria, é um canal que ele tem aberto para a gente tá conversando sobre diversos assuntos. Agradecer ao Rodrigo que entrou agora, entrou um pessoal aí, entrou o Rodrigo Magalhães. Rodrigo Lopes vai ser entrevistado também. Então, assim, até para o pessoal entender, então a gente tem aberto um pouco sobre diversos assuntos. Uma das coisas que o Edu fez há poucas semanas atrás foi abrir um pouco para os postulantes, né? Então a gente tem aberto aí para os postulantes do Novo se apresentarem, contarem um pouco da história deles, falarem das suas reivindicações ou daquilo que eles estão propondo, ou um pouco da sua história. Voltou aqui. A gente abriu também para a possibilidade, um espaço aí que a gente discutiu, foi um espaço para a gente também estar falando sobre essa questão da pré-campanha, entender um pouco sobre o coronavírus, como ele afeta tudo, né, Edu? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, obviamente que agradecer o Índio aí, ó, o Índio chegou também, então, valeu, Índio. André Índio, é o Índio, lá de Campinas, a turma tá presente aí. Então, assim, a gente vai abordar alguns assuntos até para o pessoal estar sabendo. Qual que é a ideia? A ideia é a gente falar um pouco do impacto, então, do coronavírus dentro da pré-campanha, então, dentro daquilo que todo mundo está trabalhando. E depois a gente vai discutir um pouco, abrir para o pessoal também fazer perguntas, fazer algumas interações. Então, a gente vai estar à disposição aí, tá? Verdade. Então, primeiramente... Vocês podem fazer perguntas. Isso, exato. Vai comentando, nos comentários vão colocando as perguntas e depois a gente vai interagindo aí na medida que a gente vai conversando. Então, primeiramente falando de mim, então, meu nome é Edson, mais conhecido como Ed, né? Então, para todo mundo, quem não me conhece, sou administrador, tenho mais de 17 anos de experiência no mercado de grandes empresas, de bens de consumo,
né? Então, trabalhei em grandes empresas como Colgate, Hipermarcas, Reckitt Benckiser, então empresas realmente voltadas para esse segmento de bens de consumo. E o que aconteceu, assim como a maioria de nós, a gente vem se voltando para a política e tentando entender um pouco dela e tentando contribuir de alguma maneira para ela. E aí, ao longo do ano de 2018, eu venho apoiando e venho me voluntariando com relação ao Partido Novo, né, o partido da qual eu tô hoje, fique caiu aí. Então, o que aconteceu foi que a gente tem se voltado para isso e eu percebi algumas coisas, então, acompanhando, fazendo realmente campanha, participando das campanhas dos candidatos, dos deputados que a gente tinha, e ao longo do ano passado e desse ano também acompanhando todos aqueles nossos mandatários que foram eleitos, né? Então, todos aqueles que foram eleitos são pessoas hoje que são próximas, né? Agradecer aí a Lu que entrou, a Cris Monteiro. Oi, Cris. Então, olá. Assim, então o que aconteceu ao longo dos últimos anos? Eu tenho estudado bastante, né? Então, uma das coisas que eu percebi é assim, quando a gente fala de bens de consumo, uma das coisas que tem acontecido aí nos últimos anos é que as pessoas elas têm se conscientizado mais com relação aos produtos que elas adquirem, né? Um exemplo clássico que a gente brinca é a questão do glúten, né? Então, hoje a procura por essa questão dos produtos sem glúten, né, virou uma coisa que as pessoas têm se preocupado demais, né? E é uma bandeira que tem sido defendida por muitos, né? Então, a questão da não utilização do produto, o quanto ele pode ser benéfico ou maléfico em diversas ocasiões. Então, as pessoas começaram a se conscientizar mais com relação aos produtos que elas adquirem. E o que aconteceu? Então, quando eu começo a estudar essa questão de campanha política, a questão de eleições, eu percebo que o eleitorado, ele também tem uma característica muito, muito parecida de movimentação, de tentando entender, né, e tentando fazer uma movimentação de a quem eu vou depositar o meu voto, né? Então, tem uma coisa que a gente fala, e aí eu vou abordar um pouco mais para frente, mas assim, então esse consumidor mais consciente é muito parecido com um eleitor mais consciente também. Então, quando eu comecei a ver que existiam essas duas vertentes, eu percebi que havia um espaço que eu poderia estar trabalhando, né? E aí é isso que eu tenho feito aí nos últimos meses, me colocado como consultor nessa área, né? Então, a ideia é mostrar que é possível a gente trazer um pouco dessa experiência que eu trago dos bens de consumo para a campanha e para as eleições. E aí tem um conceito que eu utilizo, e aí não tem, quem foi que inventou isso? Não, ninguém inventou, na verdade é uma prática minha em relação aos últimos anos aí, o que eu tenho percebido e o que eu estudei muito, é uma coisa que a gente chama de 4 Ps. Quem é formado em administração e marketing sabe que existem um conceito clássico chamado de 4 Ps, né, que é P de preço, P de produto, P de posicionamento e o P de preço, produto, posicionamento praça, e o P de praça. Exato, e promoção. Então, o que acontece? É praça, o posicionamento e promoção. Então, o que acontece? Esses 4 são os clássicos de bens de consumo. Eu tenho adotado ao longo dos últimos meses, e aí dentro desse período, adaptando isso também para as eleições, o que eu chamo de novos 4 Ps. O que é isso? Primeiro é procedência. Então, isso vale tanto para a empresa quanto para o eleitor, para um candidato, enfim, para o postulante, um pré-candidato, que é assim, a procedência. Então, quem é você? Né? Você é uma pessoa ficha limpa? Você é uma pessoa com caráter? Você é uma pessoa que tem uma trajetória e uma história que te credenciam a ser um bom candidato, né? Uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão falar, putz, esse cara é um cara que me agrega, é um cara que pode me representar lá na frente, porque hoje a gente vê que a gente se sente muito mal representado pelos nossos políticos, né? Então, existe uma grande guerra em relação a isso e as pessoas falam, putz, por que eu deveria depositar o meu voto nesse e não naquele? Então, esse P de procedência é um dos P's que eu diria que é um dos P's mais importantes que a gente tem, né? O segundo P, e é um P que a gente fala muito, e aí eu tenho abordado, é um P de paixão, né? Por que paixão? Porque assim, cara, a gente tem que gostar muito do que a gente faz. E não é pouco, não é assim. Você tem que ser apaixonado, você tem que desejar aquilo, fazer aquilo da sua defesa de unhas e dentes, né? Então, assim, tem que ser a sua motivação, o seu motivo de vida, tem que ser algo que te levam a fazer assim, putz, eu faço isso porque eu tenho paixão, porque eu gosto do que eu faço. E não pode ser um fazer por fazer. Eu brinco que, assim, que
investimento, ou salário, ou receita, ou qualquer coisa que você faça, você tem que ter uma preocupação com relação a ser consequência daquilo que você faz, e não uma causa, né? Então, por isso que eu digo que a paixão é muito importante. O outro P que eu abordo é o P de pessoas. Então, assim, você tem que gostar de gente, cara. Não adianta, enfim, entrar nessa jornada se você não tiver preocupação com as pessoas, né? E aí uma preocupação real, uma preocupação verídica, né? A gente está vendo aí uma situação, até em função de tudo que está acontecendo, em que a gente tem pessoas se posicionando muito mais pensando numa campanha eleitoral, pensando daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, do que de fato pensando nas pessoas, pensando naqueles que votaram. Então, assim, há essa preocupação para uma pessoa que quer se candidatar e que está se colocando à disposição dos partidos para isso, que ela tem que ter esse P de paixão muito forte. E o último P, que eu falo, que não é o menos importante, mas é um também importante, por isso são os 4, todos eles são importantes, é o P de projeto. Né? E aí você fala de um P, o que é esse P de projeto? É assim, você tem que ter um projeto, na verdade não, um P de propósito, né? E aí o propósito é o que te move, né? É aquilo que te faz ser o seu direcional. Qual que é o seu propósito? Aqui você veio ao mundo. Qual que é o seu objetivo de vida? O que te faz ser quem você é? O que te ilumina? O que te agrega? E isso faz com que, então, você tenha, quando você junta esses 4 P's, você consegue moldar isso para uma vivência tanto no campo eleitoral, nas campanhas ou nas pré-campanhas, enfim, tudo aquilo que fosse trabalhado dentro de uma eleição, quando a gente falar com a questão de um negócio, né, que até vai ser uma agenda que a gente vai estar discutindo na próxima semana. Então, são coisas que dá para se adaptar tanto ao mundo dos negócios, quanto quando a gente falar sobre o mundo das eleições e das campanhas eleitorais. Tá? Então, esses são os 4 P's que as pessoas têm que ter em mente. Tá? A Roberta estava perguntando aí qual que é o último P, é o P de propósito. Tá? Então, só relembrando, então, quais são os 4 P's. Então, a gente falou de procedência, paixão, pessoas e você ter o propósito. Né? Então, esses 4 P's são que moldam você e que tem que ser o seu grande direcional. Se você não sabe quais são os seus 4 P's, esqueça a campanha, pessoal. Esqueça a eleição, esqueça seu projeto de vida. Né? Não estou nem falando só de eleição. Se você não sabe o que você quer ou para onde você vai, esquece, pessoal. Não adianta. Ninguém vai te seguir, né? Vai te seguir, né? Não. Então, porque as pessoas vão querer te seguir na medida que elas entendam para onde você está caminhando, né? Então, acho que isso é uma grande vertente. Uma outra coisa, e aí já entrando um pouco no que a gente colocou como motivo para a gente fazer essa live, Edu, acho que para mim uma das grandes preocupações que o pessoal está tendo, que é com relação às eleições, né? Como é que ficam agora as eleições? Será que vai ter eleições ou não? Será que vão mudar as datas? Será que vão permanecer? Vamos lá. Ed, me diz uma coisa. A Terra parou? Essa é a chamada do nosso anúncio. Exatamente. A Terra não parou, pessoal. Ela está no momento aí meio que em câmera lenta, eu brincaria assim, né? Então, assim, mas a Terra, ela não parou, né? Então, tudo que a gente tem por fazer, ou tudo que a gente deveria estar trabalhando, elas vão continuar tendo que ser feitas, né? Mas a questão é, as pessoas e vocês não podem ter uma preocupação com relação será que a eleição vai acontecer ou não vai? Se ela não for acontecer, então só vai se juntar, talvez quando for daqui a 2 anos, junto com o de presidente, governador. Pessoal, não interessa. Quem está se colocando à disposição dos partidos e que quer ser lançado como uma pessoa para entrar na vida pública, ela tem que entender que ela não tem que estar pensando em prazos. Ela não tem que estar pensando se vai ser daqui a 7 meses ou se vai ser daqui a 2 anos e 7 meses. Ela tem que estar entendendo qual que é o meu propósito em relação a tudo que eu faço, e você tem que se preparar nesse período. Então, vocês têm que entender que o principal ponto é entender para onde vocês estão indo, como vocês vão caminhar e como que vocês vão trabalhar, né? Então, acho que essa é o grande ponto. A gente poderia expandir aí também para os 8 P's, né? Colocar projeto, aí se deixar, Edu, aí tem P, aí a gente vai para 12 P's, né? A gente vai abrindo. Aí a gente se perde, mas aí vai muito depois, né? Então... Bom, eu separei aqui
algumas coisas que eu queria saber de você e eu queria compartilhar com o pessoal. E eu queria te perguntar uma coisa. Como o candidato vem trabalhando a sua campanha hoje? Qual é a sua opinião? Quem está mais presente? Como é que ele está atuando? E como é que ele pode fazer para trabalhar melhor dentro do seu conceito dos 4Ps? O que ele deve fazer? Hoje, assim, Edu, o que a gente tem que pensar, e até no vídeo que eu passei antes, eu fiz um pouco dessa chamada, né? Que é a questão da preocupação com relação à mídia social, né? Hoje a mídia social, em função de tudo que a gente está passando, todo mundo, a maioria das pessoas, ou quem tem condições hoje, está ficando realmente em casa, né? Está fazendo de fato a quarentena, está cumprindo ela e está saindo na medida só quando há necessidade mesmo. Mas há uma preocupação muito grande com relação a essa coisa da mídia social. Então tudo se voltou e tudo virou para a mídia social, o que não é errado, tá? Até porque a mídia social, ela é um meio, né? Mas o grande problema hoje, e aí vale um ponto de atenção para as pessoas, é o seguinte, pessoal, mídia social, ela tem que ser um local para você expandir aquilo que você faz no mundo real, né? E às vezes as pessoas têm se voltado para a mídia social como se elas fossem a sua razão de ser. E não pode ser a sua razão de ser. E por que eu falo isso? Assim, hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas com a questão dos seguidores, de compartilhamentos, de quantas pessoas vão dar likes no que você fala. Então, assim, existe uma métrica com relação a isso. É importante, obviamente, você ter seguidores, é importante você ter uma série de critérios para você fazer a sua... Exato. Porque faz parte, exato. Mas não é o fundamental, né? Não é o fundamental. Até porque as pessoas elas têm que entender o quê? Que quando a gente fala de seguidores, eu posso seguir você, Edu, e aí principalmente isso vale para os postulantes, enfim, para aqueles que estão fazendo no período de pré-campanha, tem que entender que assim, olha, você ter seguidores não necessariamente quer dizer que você tem voto. Por quê? Porque muitos podem ser seguidores, por exemplo, eu sou um candidato. Não sou, tá, pessoal? Eu estou só dando um exemplo aqui, por favor. Não, então, assim, se eu sou um candidato, nenhum de nós a gente é. Aqui são dois consultores falando. Mas assim, você é um candidato, eu sou um candidato, e aí, de repente, o Edu começa a me seguir. Mas o Edu não vai votar em mim. Então, eu tenho um seguidor, que é o Edu, que eu vou achar, então, que falo, putz, olha, eu tenho um seguidor. Não, eu não tenho nenhum seguidor. Por quê? Porque o Edu, ele não está me seguindo para votar em mim. Ele está me seguindo para saber o que eu estou propondo, para entender as minhas ideias, para entender os meus projetos, para entender o que eu estou propondo. Então, assim, você segue pessoas, não necessariamente está atrelado a voto. Então, as pessoas hoje têm uma... Você está procurando referência, né? Você está procurando qualquer coisa, está procurando entender como os outros agem, como os outros fazem, como é que eles estão fazendo. Então, existe uma preocupação muito grande hoje com relação a isso, mas as pessoas esquecem que o mundo não é isso, né? Então, eu brinco que assim, pessoal, não tenho essa preocupação com relação aos seguidores. Até tem alguém falar, o Paixão está falando aqui, ó, que o Chiquinho Scarpa tinha 1 milhão de seguidores, né? E não conseguiu transformar em voto. E é uma verdade, pessoal. Eu vou falar de um exemplo, uma coisa que é real. Eu tenho até anotado aqui, eu anotei, por exemplo, todo mundo conhece o Arthur Duval, né, o Mamãe Falei. Ele tem 1.700.000 seguidores, né? Você fala assim, putz, o cara tem, ou tinha até a data da eleição, tá? Não hoje ele tem mais do que isso. Mas na época, quando ele se candidatou, foi deputado estadual, para quem não sabe, ou para quem não lembra, e ele foi o segundo deputado estadual mais votado. Então, de 1.700.000 seguidores que ele tinha, ele teve 470.000 votos. Então, o que é 470.000 votos? Comparados a 1.700.000 seguidores, são pouco menos de 30%. Então, isso é uma referência para as pessoas. Não quer dizer que vai ser isso, pessoal, mas isso é uma referência para vocês entenderem que, assim, de 10.000 seguidores que vocês podem ter, pode ser que vocês convertam em torno de 3.000 pessoas, 3.000 votos. Então, por isso que tem que ter um cuidado com relação a isso. Não pode ser só seguidores, não pode ser só pensando nisso. Deixa eu fazer só um complemento nessa ideia dos 3.000 candidatos, e você concorda comigo ou não, coloca a sua opinião. Mas lembrando que se você tem 10.000 seguidores e está compartilhando, as pessoas estão te acompanhando,
E essas 3.000 pessoas, que é um número real, né, que pode ser revertido em resultado, e essas pessoas te conseguirem mais 4 pessoas, são 12.000 votos. Exato. E você está na margem aceitável para se eleger. Tá dependendo da cidade, né, Edu? Então, vai... Esse pensamento está certo, mas exato. O grande ponto que as pessoas têm que entender é o seguinte: elas têm que, de alguma maneira, entender quem são as pessoas que estão aderindo ao seu projeto. Então, o grande desafio de um candidato, ou de alguém que está se colocando à disposição para uma vida política, é entender quem está aderindo ao seu projeto, né? Então, por exemplo, você tem uma lista com todas as pessoas que hoje votariam em você, ou que estão te apoiando, ou que de alguma maneira estão te suportando, ou querem seguir você, ou entendem que, você pode ser um bom candidato. Então, assim, você tem que ter uma lista, você tem que ter em algum lugar, um local que te diga quem é que de fato vai te trazer o voto, né? E como é que você faz isso? Algumas coisas que você faz de maneira muito simples. Se você fizer uma chamada, mandando para toda a sua lista de contatos, falando assim, olha, eu estou me colocando à disposição da política, estou querendo trazer para vocês algumas coisas, estou pensando em me lançar como candidato, estou pensando em entrar na vida pública, na vida política, e gostaria de a opinião de vocês, porque eu quero vocês junto comigo. Então, se vocês têm esse interesse, eu gostaria de estar comigo, cliquem nesse link ou me mandem uma resposta dizendo, eu gostaria de saber, e você começa a ter, então, quem são as pessoas que estão aderindo a você. Então, na sua lista de contatos, você tem 10.000 pessoas, você vai ter 200 pessoas que pode ser que retornem a você. Ok, então 200 pessoas, de fato, você começou a ter uma base. Você começou a estabelecer quem é a sua base, quem são as pessoas que vão te seguir. Então, a partir daí é que você vai começar a fazer o trabalho. E aí tem uma métrica que aí eu falo, e aí eu vou entrar, só para a gente até ganhar tempo e até dividir um pouco com o pessoal. Assim, hoje a gente não vai conseguir explorar tudo que a gente gostaria, pessoal, senão a gente passaria aqui, eu posso dizer para vocês, horas, tá? Eu e o Edu, a gente tem conteúdo para ficar a noite inteira aqui falando. E olha que às vezes a gente fica. A gente já conversou muito. Eu e o Edu, se deixar, a gente vai embora, tá? A gente não dorme, a gente fica só elocobrando aqui, pensando, trazendo ideias e pensando em coisas que podem acontecer. O ócio, né? O ócio criativo. O ócio é criativo. O Edu tem umas ideias, pessoal, que olha, ele aqui não quis falar dele, mas olha, eu tenho uma brincadeira, depois eu faço com vocês, eu sou uma pessoa que relativamente sou um pouco engraçado. Exato. Eu brinco que o Edu é o Don Quixote, tá? Porque ele é um cara visionário, é um cara de ideias, assim, é um cara, às vezes eu brinco com ele e falo, Edu, calma, que ali não é o gigante, ali é o moinho, né? Então a gente brinca muito nesse sentido. Mas só voltando aqui, então, só para vocês entenderem, a gente tem o que a gente chama de 3 dicas que eu gostaria de passar para vocês. A primeira delas, existe uma metodologia que é utilizada por alguns especialistas, né? Um deles é um especialista chamado Anderson Alves, é um cara que eu sigo aí, é um cara que eu admiro bastante, que trabalha com essa parte de marketing digital eleitoral, e ele estabelece um critério em que a gente tem que focar. E aí, então, se eu dei para vocês os 4 P's, a gente tem agora uma outra coisa que a gente também tem que se focar, que se chama L2C. O que significa L2C? Significa L de liderança. Então, vocês têm que ter liderança, pessoal. Vocês têm que ser um líder nato. E aí, quando você falar de um assunto, quando você abordar um determinado ponto, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, esse cara é um líder, é uma referência, é um cara que, eu realmente deposito nele a minha confiança e o que ele fala eu sigo, ou de alguma maneira eu utilizo ele como uma referência de conhecimento, ou de opinião, ou de o que for. Então, você tem que ter a liderança. Esse é o primeiro. O segundo é o que a gente chama de conteúdo. E aí a gente parte para o conteúdo que seria um projeto. E aí, pessoal, quando a gente fala de projeto, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque hoje, o que tem acontecido aí, vamos pegar o caso do coronavírus, o que aconteceu. Todo mundo se tornou especialista em coronavírus, né? Todo mundo sabe tudo, né? Impressionante. A gente virou infectologista, a gente virou ministro da saúde, e a gente entende tudo, sabe de lockdown, sabe de vertical, horizontal, sabe o que deve ser feito, como deve ser feito, onde deve ser feito.
E as pessoas têm que entender que, assim, não adianta só opinião, pessoal. Se você, vamos pensar assim, eu nunca trabalhei com a área da saúde, ou nunca trabalhei na educação, ou nunca defendi isso, ou tenho isso como bandeira, tudo bem. Mas o que você faz hoje, pessoal, e vocês têm que entender que, assim, às vezes a gente fica se prendendo, porque o Bolsonaro falou isso, ou o Dória falou aquilo, ou o Bruno Covas, enfim, ou quem for, falou, e você vai dando opiniões em relação a isso. Pessoal, vocês têm que pensar e lembrar o seguinte, primeiro critério, essa é uma campanha para prefeito, essa é uma campanha para vereador. Então, assim, então vocês querem trazer assuntos que são nacionais para o município? Pode? Pode. Só que, assim, vocês têm que trazer eles e falar assim, o que eles influenciam, então, na vida do meu município, né? Tem uma postulante aí do Novo, até para não estar falando de nomes, etc., porque eu falo com muita gente e tenho dado apoio e suporte a muita gente, mas ela tenta trazer, por exemplo, tudo que está acontecendo em relação à área jurídica, né? Tudo que tem acontecido no mundo jurídico, tudo que é juridiquês, assim, a gente não entende muito e a gente não sabe, ela tem trazido para umas coisas que são reais, que podem ser palpáveis. Então, por exemplo, ela discutiu um pouco dentro do canal dela, ela discutiu sobre a MP 927, que foi uma das MPs que foram promulgadas, que foram divulgadas. Ela até está aqui, eu achei que ela não ia estar. Então, a Lu está aí, a Luana. Exatamente. Luana, então, ela trouxe à tona, Alexandra, porque ela já tinha... Alexandra ou Alessandra? Alessandra, né? A Alessandra Fazano. Ela acabou também de entrar. É postulante. Isso. Então, assim, então a Lu, ela fez... Vamos entrevistar também a Alessandra. Vamos? Então tá. Então, assim, a Luana, ela trouxe toda uma questão de como isso pode ser aplicado à vida dos negócios no município, né? Então, você tem que trazer isso e tangibilizar isso para a vida real. Então, quando você faz isso, você começa a trazer para as pessoas essa questão da pessoa tentar, de alguma maneira, estar atrelada a você. Porque, de verdade, pessoal, a gente fica falando de política, as pessoas isso, aquilo, dando opinião, etc. Mas ninguém quer saber disso agora. Não é o momento para você fazer política, principalmente quem quer estar na vida pública agora. O que a pessoa tem que estar focada é a questão de um projeto, mas assim, um projeto, pessoal, que seja algo que você tire a pessoa do ponto A e leve ela para o ponto B. E uma coisa que seja sua, da sua natureza, coisas que você faz. Eu vou dar um exemplo. Existe uma candidata, uma postulante, eu ainda não vi ela aqui, acho que ela ainda não chegou, que ela tem um trabalho feito lá fora, né, feito na rua, né, feito nas comunidades, em que ela ensina educação financeira e ela ensina empreendedorismo para as pessoas. Como fazer bolo, como fazer pães, como fazer uma série de produtos. Então, isso é uma bandeira dela. Isso é algo que ela pode estar explorando dentro da rede e mostrando para as pessoas. Dela, né? Exato. Então, isso não tem nada a ver com política. Isso é um projeto dela. Então, é uma forma dela estar trazendo pessoas do ponto A para o ponto B sem estar fazendo política, sem estar falando de, porque se eu for eleito eu vou fazer isso, se eu for eleito eu vou fazer aquilo. Não tem isso, pessoal. Você tem que ter um ponto que é você trazer para as pessoas e traduzir isso para coisas que sejam simples, né? Então, o que você está fazendo de diferente na vida das pessoas? Então, isso é um projeto, isso é uma causa. Então, quando você tem isso, você começa a trabalhar então, em cima do segundo, do L2, né? Então, o liderança e um dos Cs, que é o C de causa, né? Que é o projeto. O terceiro é a comunicação. E aí, pode falar. A Bárbara entrou também. Bárbara Pérez. Bárbara, Babi. Oi. Então, assim, Babi. Então, quando a gente tem o terceiro P, o que seria esse terceiro elemento, que é o C, né? Então, o que seria esse C? É a comunicação. E aí, comunicação, pessoal, é assim, vocês têm que ter, dentro dessa sua lista, você tem que ter uma comunicação segmentada, em que você fale com as pessoas com consistência e com recorrência, né? Eu já vi vários candidatos aí, vários postulantes, enfim, várias pessoas que têm trabalhado em cima da vida eleitoral, que eles têm muita preocupação, assim, falar, eu tenho que postar hoje, tenho que falar hoje alguma coisa, tenho que estar dizendo a respeito desse assunto. Não, pessoal, vocês têm que ter uma comunicação efetiva, no mínimo semanal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do canal. O canal Educalábria, ele tem, a gente tem lives que acontecem 2 vezes por semana. Toda segunda-feira, às 8 horas, e toda quinta-feira, às 8 horas. Isso é consistência. Então, assim, com uma pessoa assistindo a gente, 20 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas,
toda segunda e toda quinta a gente vai estar abordando assuntos que sejam referentes a empreendedorismo, ou sejam referentes a campanhas, ou sejam referentes a diversos assuntos que estejam movimentando as pessoas, a sociedade. Então, isso é uma questão de comunicação consistente. Não adianta você, por exemplo, hoje as pessoas têm se voltado muito para as lives, e depois eu vou falar um pouco sobre as lives, mas assim, é de hoje para hoje, né? Tipo, de manhã eu estou falando de uma live, daqui a 2 horas tem uma live. Ah, pessoal, vou fazer uma live. Ou então, deu 5 minutos de desespero, eu vou fazer uma live agora. Não adianta. Isso você não está trazendo pessoas para te verem, para te ouvirem. Você tem que ter consistência nisso. Você tem que ter, dá uma semana, entendeu? Mostra que você tem isso. Pode falar. Mais um P, planejamento. Planejamento, é isso aí, Edu. Então, assim, você tem que ter uma consistência. Não adianta. A sua comunicação, ela tem que ser recorrente, mas ela tem que ser direcionada. E isso é uma preocupação que as pessoas não têm, que é, uma vez que você segmentou, você descobriu quem é a sua base, né? Aquilo que a gente fez lá atrás, o exercício dos contatos. Você chegou em 200 pessoas, tá bom. Essas 200 pessoas não vão querer todas saber a mesma coisa. Você tem que ser consistente com elas. Tem gente que vai estar querendo saber sobre o que você pode trazer na vida pública. Outros vão querer saber o que você tem feito hoje para mudar a vida das pessoas. Outros vão querer saber... Então você tem que segmentar essa base para entender o que elas querem de você, né? O que elas esperam de você. Então, essa tem que ser uma preocupação. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ou seja, você define o teu público. O Paixão está saindo. Grande abraço, Paixão. Bem. Obrigado pela participação. Valeu, Paixão. Obrigado, meu amigo. Primeiro você define o seu público, você tem a sua relação, você tem o teu mailing, você tem os seus contatos, você tem... Perfeito, Paixão. Não é? E aí o que acontece? A partir do momento que você tem toda a sua listagem, você começa a criar subnichos e falar de forma diferente com cada um. É super difícil, não é fácil. Não. Porque as pessoas, elas querem ouvir sobre um determinado assunto e na hora que você começa a trabalhar essa listagem, você começa a dispersar e acaba se atrapalhando. Então, sim, é importante a disciplina, que inclusive quem falou sobre disciplina aqui, a Roberta comentou sobre disciplina, que é você ter essa listagem e poder trabalhar da forma correta. Tchau, Cris. Isso? Tá sim. Tchau. E assim, no final, o que acontece, Edu, tem tudo a ver, né? E de novo, tudo, por isso que você falou bem quando fala de um P como o P de planejamento. Assim, trabalhar, pessoal, campanhas ou trabalhar eleições não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa para qualquer um, tá? É uma coisa difícil, é um projeto, é você realmente se moldar nisso e você trabalhar em cima disso é uma coisa bem, bem difícil, não é uma coisa simples, né? Se fosse fácil, desculpa, mas assim, a gente não teria uma pessoa eleita, teríamos várias pessoas eleitas. Então, você trabalhar em cima disso é uma grande dificuldade, né? Então, você tem que ter um apoio profissional em relação a isso, ou de alguma maneira você vai ter que ter um direcional profissional em relação a como conduzir isso. Isso não quer dizer que, então... se eu não tiver grana, eu não posso ser candidato? Você pode ser candidato. Só que você tem que entender que você vai ter mais dificuldades do que outras pessoas que já tenham esse preparo, que tenham esse acompanhamento, que consigam fazer isso. Uma das coisas que hoje as pessoas têm que entender, e isso, pessoal, independe do partido, se é esquerda, se é direita, se é extremo, etc. Uma coisa que a gente fala muito é o seguinte: hoje as pessoas não querem mais saber de assistencialismo, as pessoas não querem mais saber de conchavo político e as pessoas não querem mais saber de doação de coisas em troca de votos e etc. Então, se você tiver qualquer uma dessas 3 coisas, assim, você já sai perdendo de imediato, porque as pessoas não querem mais. As pessoas podem até receber a sua cesta básica, vão receber e você vai falar, em troca de voto. Não vai. Então ela vai pegar a sua cesta básica, vai pegar o seu dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não vai votar em você. Então tem que ter isso que a gente chama de liderança, comunicação e a causa, que é o projeto, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é a live. Hoje as lives se tornaram a febre do negócio, né?
Então, as pessoas têm se voltado muito para isso. É um método extremamente eficaz, porque faz com que você consiga interagir com as pessoas e você ter a proximidade delas, né? Você se sente como se você estivesse falando ali com elas e elas estão como se estivessem junto com você. E isso é muito bacana. Então, as lives hoje são uma importante ferramenta de comunicação para quem está entrando nessa vida pública, né? Porém, de novo, o que serve uma live se você não tiver liderança, causa e comunicação? Nada. Então, o que acontece? Hoje você pega o número de lives que a gente tem, é absurdo hoje, pessoal. Hoje a gente tem lives para tudo. E o principal assunto da vez é coronavírus. Então, eu chamo um especialista agora para falar de coronavírus. Tudo bem, mas o coronavírus, a saúde, ela é a sua causa? Ela é o seu projeto? Se não for, não insista nisso. Não bata nessa tecla. Não vai investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro numa coisa que não é a sua praia. Então, assim, se você não vai estar falando sobre nada que seja referente à saúde, para que raios você vai estar convidando o médico para falar e para dar dicas em relação ao coronavírus? Um detalhe, se a tua campanha e a sua bandeira não é saúde, não faz sentido você falar de saúde. Não faz. Só que você pode fazer, aí eu vou dar de novo o exemplo da Luana, você pode fazer assim, ok, o coronavírus ele está impactando na vida pública de todos nós, foi promulgado um AMP que fala em relação a isso, e aí a gente tem que falar então, então a MP tem um impacto na vida das pessoas, então como isso impacta na vida das pessoas e como isso pode melhorar ou afetar a vida delas. Beleza, isso tem a ver com você, por quê? Porque você tem a sua base que é o jurídico, que é como transformar, tangibilizar na vida das pessoas a questão da vida, das questões das leis e como isso se aplica na sua vida. Então, isso é uma forma de você transformar isso em atividade e ação. Uma pergunta interessante aqui da Miriam. Ela fala assim, o contato com o pretenso candidato, como é que fica isso? Mudou, né? Isso... Até a Fabiana aqui comentou também, né? Então, em pandemia não haverá corpo a corpo, e isso é uma verdade. Fabiana, Miriam, o mundo mudou, né? A gente vai ter que se adaptar. E aí, a gente tem que pensar como é que a gente vai tratar das nossas vidas em relação a esse período, né? Então, como é que hoje a gente vai estar trabalhando e como a gente vai trabalhar quando tudo isso acabar, porque isso vai acabar, né? Então, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas isso tudo vai acabar. Então, assim, quando a gente fala no hoje, pensando no agora, a gente tem que pensar o seguinte, ok, mas eu não tenho mais o contato corpo a corpo. Como é que eu vou, então, estar em contato com os meus eleitores? Eu vou dar o exemplo, de novo, da postulante, da pré-candidata, que trabalha com relação à educação financeira e empreendedorismo para as pessoas. Então, se ela é uma pessoa... hoje sobre esse assunto, hein? Então, eu já vi. Então, se ela é uma pessoa que ia nos lugares e que ia nos locais, ela vai ter que se adaptar em relação a isso. E aí, pessoal, uma dica, como é que ela pode se adaptar? Ela pode fazer lives para ensinar as pessoas a como ter uma educação financeira em relação à sua vida. A partir de agora, pessoal, e agora? Estou sem dinheiro. Como que eu vou fazer? Como eu vou recorrer? Então, a pessoa que vai abrir um negócio, por que ela não pode então fazer lives em relação a esses assuntos? Como fazer um bolo? Como fazer um pão? Como é que eu vou vender agora? Como é que eu vou oferecer delivery para as pessoas? Então, as pessoas hoje, elas têm que entender que elas precisam se adaptar. Porque assim, cara, a gente tem duas possibilidades, pessoal. A gente congela e aí a gente trava, né? Eu brinco que assim, as pessoas, eu pelo menos sou assim, tá? Vocês, não sei, vocês falam se são ou não. Mas a gente é movido pelo medo. E o medo, ele pode fazer com que a gente trave, e a gente fala, ferrou, congelou, você trava lá, pá, congela. Ou você pode transformar daquilo uma coisa de você pensar e falar assim, tem que achar alternativas, tem que pensar em soluções, né? Então, por exemplo, hoje você vê muita gente, os restaurantes, etc., ou pessoas que trabalham com feiras livres, tudo isso, elas podem muito bem estar fazendo delivery. Tem que ter a opção do delivery, tem que se tornar uma coisa prática. A gente fez um movimento, e eu fiz parte disso, da gente forçou tanto essa questão do incentivo ao pequeno empreendedor, que se tornou um movimento dentro do iFood. Eu não sei quem conhece ou quem faz uso dessa ferramenta, e aqui eu não estou vendendo iFood, nem estou ganhando dinheiro para isso, nem eu nem o Edu, a gente é patrocinado por eles. Mas o iFood, ele tem um movimento lá, que tem um botãozinho lá, que você pode escolher pequenos restaurantes. Então isso quer dizer assim, você pode pedir de um cara que vai sofrer muito mais do que uma grande empresa.
do que um grande restaurante. Então, é um movimento que todo mundo está se voltando para isso. Então, há essa necessidade da pessoa se adaptar. Então, um pouco do que se falou do corpo a corpo não existe, mas a gente tem que se adaptar a esse novo modelo, esse novo movimento, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, por exemplo, a pessoa que tem como discussão sobre educação, vou falar de um outro assunto, que eu e o Edu, a gente tem conversado também com o Edu também, com vários postulantes, com vários pré-candidatos, e a educação é uma bandeira que a pessoa fala, não sei o que, educação, tudo bem. Então a educação vira uma bandeira que você quer defender, ok. Por exemplo, eu posso dizer, meus filhos, eles estudam em escola particular. E a escola particular, ela criou um módulo, né, para que as crianças possam aprender em modelo EAD, né? Eles possam aprender em casa, o que está sendo dado em sala de aula, dado pelos professores, e isso pode ser feito com que eles possam aprender ou ter um aprendizado. A gente, obviamente, tem se dividido para isso, para poder fazer isso acontecer. Mas assim, tudo bem, então bacana. Como é que é isso na vida pública? Como é que é isso hoje nas escolas municipais? Como é que é isso hoje nas escolas estaduais? Desculpa, pessoal, mas com certeza, quem não está tendo aula está em casa, não está fazendo absolutamente nada. A gente corre um risco aí vai perder o ano letivo. Se o negócio se estender por muito mais tempo, essas escolas estão fechadas, as crianças não vão ter aula. E aí, como é que fica isso? Então, se um postulante quer discutir e quer falar sobre educação, ela tem que pensar, então, qual que é o impacto, de novo, o que o coronavírus impacta na vida das crianças. Porque se uma bandeira dela vai ser educação, é como ela vai falar sobre isso, né? Então, isso tem que ser uma preocupação, muita coisa. Pode falar. Ou seja, a função de todos os postulantes ou pretensos candidatos é olhar para a educação e para a educação pública municipal e olhar se cabe o ensino à distância. Não, e é uma discussão, Edu, que vai ter que ter, porque assim, a gente tem que pensar que hoje a gente vive essa pandemia. E eu acho que a gente pode depois, mais na frente, fazer uma segunda live, que como vai ser a nossa vida após, porque a gente vai ter vários aprendizados em relação a isso. Acelerou. A gente mudou. Então muita coisa a gente vai ter aprendido com o que a gente fez. Por exemplo, as pessoas aprenderam a valorizar que elas não precisam estar 2 horas no trânsito para fazer uma reunião. Elas podem fazer reunião de home office. Elas não precisam mais ter deslocamentos gigantescos. Cidade, por exemplo, São Paulo é uma cidade, por exemplo, você passa no mínimo 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, isso são horas que você pode estar perdendo produtividade. Então, isso vai ser um posse. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que o coronavírus está aí, que a gente tem um problema, que é um problema de saúde, é um problema que está afetando também a economia, a gente tem visto discussões em relação a isso, mas você tem que entender que a sua bandeira, e de novo, a causa, pessoal, lembra sempre da causa. Qual que é a sua causa? É na solução. E esqueçam a causa, e o principal esqueçam a causa como bandeira para a campanha. Né? A bandeira não pode ser do tipo pensando na eleição. Você tem que pensar no que você faz hoje, que você vai influenciar a vida das pessoas e você vai tirá-las do ponto A para o ponto B. Essa é a sua preocupação. Depois, isso vai fazer com que você tenha aderência de pessoas ao seu projeto, pessoas que vão acreditar em você, que vão ver sua liderança, que vão entender quem é você. E aí, lá na frente, quando você se colocar como uma pessoa que, eu quero ser candidato, eu vou ser candidato, as pessoas vão associar você e vão falar, esse cara é um cara que vale a pena meu voto. Olha o que ele fez ao longo desses 6 meses. Então, a gente tem cobrado muito, e eu tenho sido uma pessoa que tenho falado muito com os postulantes ou pré-candidatos, que assim, pessoal, aproveite esse período de 7 meses aí até a convenção de vendas, desculpa. Isso vida de negócio, você fica pensando sempre em negócio. Mas a convenção partidária, que vai acontecer entre os meses de julho e agosto, esse vai ser o período em que você vai ser declarado candidato. E aí, a partir dali, começam as eleições, pessoal. E, cara, as eleições, você tem que entender, são 45 dias, pessoal. É só. Em 45 dias, você não constrói e faz nada. Você não faz nada em 45 dias. Absolutamente nada. Se você quer ter uma coisa que não seja cara, uma coisa que seja um projeto bacana, etc., é agora que você tem que investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Ed, vamos lá. Tá muito bom o papo, eu agradeço a presença de todos e agora a gente vai para 2 questões que eu vou deixar para você desenrolar, tá? E eu queria fazer uma observação. O canal do Educalábria é uma ideia que nós tivemos, eu e o Ed, através do processo seletivo, que eu também participei e a gente conversou muito e eu acabei criando a Educação Empreendedora, que era o meu projeto, tá?
isso está em continuidade, não parou, porque a vida não para. Se essa eleição não acontecer, de vocês forem eleitos, ou de repente não serem candidatos, aprovados no processo seletivo, a vida continua. Pode ser que em 2022 vocês retomem. E um outro detalhe, a educação empreendedora, essas lives, elas vão estar disponíveis no YouTube. A gente está em alguns testes para a gente poder fazer isso com mais frequência. Na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas, a gente vai fazer uma outra live que é sobre empreendedorismo. É a minha área, tá? Por isso que eu trabalho em educação empreendedora. Eu sou Master Coach, sou professor de empreendedorismo, professor de marketing e atuei na área comercial durante 30 anos. E a ideia é o quê? Passar para vocês essa visão e a oportunidade de vocês falarem sobre os seus projetos, sobre a sua carreira. E eu, como coach, não interfiro na decisão de vocês. Eu faço a pergunta, vocês desenrolam o que querem falar e a gente vai desenvolvendo um bate-papo para ajudar ou interessar a quem está aproveitando essa oportunidade. Então, essa live vai estar disponível. E as duas perguntas que aí antes de você entrar até nas duas perguntas, até aproveitando quem entrou agora, então o Roberto aí acabou de entrar. Roberto Nanzi, então, meu primo, Roberto Nanzi, grande arquiteto. Então, até para as pessoas entenderem, então, quais seriam as 3 dicas? Então, primeira delas, L2C, pessoal. Então, liderança, comunicação e causa, que é o projeto. Número 2, as lives, pessoal. Opa! As lives têm um... Voltou. Tá com um delayzinho, né? Ou não? Deixa eu movimentar aqui, pode ser. Agora voltou, acho que voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode tocar. Então, a segunda questão é as lives. Então, a importância das lives. Então, isso é muito importante. E a terceira, pessoal, é como vocês vão se comunicar com o seu público, né? Então, a questão de você utilizar são as 3 metodologias. O WhatsApp ou o Telegram, né? Tem muita gente aí já aderindo ao Telegram, então isso é importante, mas o WhatsApp ainda é a principal ferramenta hoje. Mas hoje, se você começar hoje, você vai começar com a lista de 200 pessoas, 100 pessoas, 50. Mas vai ter uma hora... Oi, alô? Agora voltou. Voltou. Então você vai ter uma lista de... Você vai ter 200 pessoas, mas vai ter uma hora que pode ser que você tenha 500, 600 pessoas. Então isso vai fazer com que o WhatsApp já não vai servir. Aí você tem que criar 2, 3 listas. Então você tem que pensar que, nesse momento, quando você tiver conteúdo, pessoal, quem tem conteúdo, as pessoas vão atrás. Então se você falar assim... Tá sobrecarregada a rede. Toda a minha comunicação... Tá sobrecarregada a rede. Deve ter muita live acontecendo. Oi, e vocês têm que se preocupar com o horário que vocês fazem, tá? Exato. Então, e a terceira é a questão do Telegram, então a pessoa vai fazer. E aí uma outra metodologia é continuar utilizando outras. Por exemplo, SMS ainda é utilizado. E a questão do e-mail marketing. Tá caindo muito. Alô? Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Primeiro eu quero que você fale, por favor, por gentileza, quem te inspirou e impactou. Eu vi que você fala do Almir Klink e como que isso pode ser aplicado, né, para os candidatos, como que eles podem usar essa inspiração dele e qual a mensagem que você deixa para os candidatos, para os postulantes daqui em diante. Tá conectado? Me ouviu? Nossa, Oi, alô, Edu? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você ouviu a pergunta? Alô? Ouvi sim. Ouviu a pergunta? Então, assim, primeiro... por que eu falei e... Que pena.
Tá difícil a conexão aí? O AberClinic como uma referência. Veja a tua posição do celular. Oi. Tá me ouvindo? Gente, eu vou encerrar a live e depois eu vou gravar esse pedaço que ficou faltando com o Ed e compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Isso só é possível se vocês nos prestigiarem e escutarem o que a gente tem para passar pela experiência de vida ou de estudos que a gente tem, tá bom? Obrigado, boa noite. Melhorou? Alô, alô? Voltou? Voltei. Eu vou. Voltou? Tá me ouvindo? Dá um minuto, Edu. Obrigado, gente. Estou respondendo vocês aqui. Agora eu vou começar o processo para encerrar, para poder gravar. E depois todos vocês vão ser contatados com as respostas e perguntando o que vocês acham que a gente pode melhorar, tá? Muito obrigado.